Hoje, dia 6 de março de 2022, completam 9 anos da morte do Chorão. Quem é aí da geração dos anos 2000, quem tinha lá seus 10, 11 até os 15 anos, se lembra bem da banda Charlie Brown Jr., que o Chorão foi o fundador dessa banda. E a resenha de hoje é do livro Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz, escrito por ninguém mais, ninguém menos que Graziela Gonçalves, a Grazon, ex-esposa do Chorão. Ela levou 5 anos para escrever, coisa que muita gente já havia pedido antes, mesmo na época lá que o Chorão tinha falecido, mas ela disse no livro que não estava preparada ainda para abrir seu coração a respeito dessa história, pois fez muito mal para ela e quando a gente lê, a gente entende muita coisa. Quando a banda Charlie Brown Jr. fez o sucesso que foi, eu tinha lá os meus 10, 11 anos e isso durou até quase a minha fase adulta, porque foi uma banda que quem é dessa geração lembra, sabe como é que foi, aquele estrondo, aquele evento, meu Deus, uma banda revolucionária que diz exatamente tudo que a gente está sentindo, era um estilo diferente para o que a galera na época estava acostumado a escutar. Por isso que essa banda fez esse estouro todo. Para quem não conhece, se você for muito novo aí, ter nascido já em 2010, hoje você tem aí seus 10 anos de idade, provavelmente 12, você não acompanhou essa revolução, porque foi bem diferente. Nós que vivemos nessa época sabemos. E a Graziella resolveu trazer nesse livro os detalhes de quando eles se conheceram, antes dele ser famoso, o que ela fez para ajudá-lo a chegar na fama que ele tanto almejava e o desenrolar da história, que muitas das coisas nós acompanhamos nas mídias, só que quem estava ali na situação consegue explicar melhor do que apenas olhares especulosos, não é mesmo? Ela começa o livro dizendo que quando se conheceram, ele já tinha sido divorciado e tinha um filho pequenininho. E as amigas dela falando: não se envolve com ele não, porque ele é uma galinha, ele já foi casado, por que você acha que com você vai ser diferente? Aquela coisa toda, e aí ela pensou, vou tentar, porque eu gostei dele, ele me faz bem, me faz feliz, e parecia que estava sendo tudo recíproco. E aí foi uma relação, literalmente, de amor e ódio, porque ela conta que no começo era tudo perfeito, eles viajavam, faziam planos, e aí quando ele começou com esse projeto da banda Charlie Brown, ela deu o sangue dela para ajudar o Chorão. E ela diz também que esqueceu muito dela, ela se deixou de lado por conta dele. E os anos foram passando, a banda foi estourando e ela lá junto, sendo assessora, fazendo parcerias, andando atrás de marcas e tudo mais, de agendar shows. Só que chega uma fase na nossa vida que quando você fica muito voltado para outra pessoa, você acaba esquecendo de si. Foi o que aconteceu com a Grazi. Ela começou a pensar, poxa vida, eu preciso ter os meus próprios projetos. Ela às vezes pensava em ter filho, pois ele já tinha do primeiro casamento, ela não tinha nenhum. E ele sempre deixava os planos dela para depois. Então a gente percebe que foi um relacionamento abusivo nesse sentido, de ela não ter tido todas as liberdades que ele teve na vida. E teve uma parte lá que ela contou do casamento, quando eles finalmente casaram, mas antes deles assinarem o papel de casamento, eles chegaram a se separar por conta disso, porque ela falava pra ele, poxa, eu quero voltar a estudar, quero abrir uma loja, quero ter um negócio só meu, quero ter um projeto de vida, e ele não deixava. Ele falava pra ela que era pra ficar com ele, porque eles cresceram juntos, eles eram uma pessoa só, enquanto que na verdade ele estava vivendo tudo que ele queria, gastando dinheiro da forma que ele queria, investindo nos projetos pessoais dele. E isso foi deixando ela muito brava. Só que o que eu penso, eu não sou nenhuma coach de relacionamento, pelo amor de Deus. Você olhando a situação de fora é muito mais fácil de perceber os erros das outras pessoas. Quando você está lá dentro é mais difícil, de fato, isso é inegável. Então, quando a gente lê a situação de fora, é diferente. O erro dela, na minha visão, foi ter justamente aceitado desde o início parar a própria vida por conta da vida dele. Porque aí aconteceu isso aí, ela ficou frustrada, pelo livro deu-se a entender que essa frustração se deu até o último momento da vida dele, tanto que no final ela vai falando que não quer mais saber de ser a Grazon, que ela quer ser a Graziella, ela quer voltar a ter a própria identidade antes da banda Charlie Brown Jr. existir.
Ela diz também que ele era muito ciumento, muito possessivo, que às vezes mesmo o show estando lotado, ele sabia cada passo dela. Por exemplo, se ela parasse para cumprimentar um amigo, ou até mesmo conversar, ele no meio do show, ele armava barraco. O que que você tá conversando com a minha mulher? Os outros, tinha hora que até com as palavras. Eu acho que, se eu bem me lembro, ele nunca chegou a agredi-la fisicamente, mas com palavras sim, ele dizia coisas que ela não aceitava, mas acabava que ela voltava. Então, assim, não é um olhar de julgamento, pelo amor de Deus, porque a gente sabe como é difícil sair de uma relação estando nela. Então, ela hoje sim, né, 2018 foi a data que ela publicou esse livro. Até esse momento da publicação, ela reconhece muita coisa. Ela explica como a banda terminou e depois eles chegaram até a reencontrar alguns integrantes da formação inicial, mas que nunca voltou a ser como era antes, porque ela chama o Chorão muito de Ale, porque o nome dele era Alexandre, então pra ela ele era o Ale, né? Aí ela fala assim, o Ale era um cara muito explosivo, ele brigava à toa, ele não sabia tolerar, ele dizia que a banda era dele, que só ele que mandava e tudo mais, e assim, ele foi ficando soberbo e os amigos foram se estressando com a situação, porque ninguém merece ser maltratado o tempo todo. Então, a partir disso, ele foi ficando sozinho. E acredito que tenha sido nesse momento que ele tenha cogitado a usar drogas, porque ele conseguiu o império dele, ele conseguiu o dinheiro, ele conseguiu a fama, mas ele não conseguiu o mais importante, que era a paz de espírito. Infelizmente, muitos roqueiros, muitos famosos se envolvem nesse caminho e nunca mais saem com vida. Nossa, é difícil. E é triste, né? Porque ele tinha sonhos de tirar a família dele da situação de pobreza, de dar uma vida melhor pro filho, para ela, mas ele não soube fazer isso de uma forma muito legal. Ele se achava, ele começou a subir pela cabeça. E esse livro, assim, é meio que um alerta para mulheres ou para mesmo homens que não tenham um projeto próprio. Se envolver demais no projeto de outra pessoa, você acaba perdendo valor, infelizmente, porque pessoas gostam de pessoas interessantes e inacessíveis. Não no sentido de ser indisponível, mas no sentido de ter a sua própria vida. Igual quando ela tentou várias vezes abrir sua loja, estudar, ele avacalhava os planos dela direto, e isso é triste, porque as letras meio que não condiziam com a própria vida dele. Ele falava muito de ser igual aquelas músicas mais pro final da carreira do Charlie Brown, tão natural quanto a luz do dia, quero só paz, não sei o quê, mas parece que a vida dele não era nada disso. Para uma pessoa que conseguiu atingir milhares, milhões de pessoas com suas músicas, ver a própria vida sendo destruída daquela maneira é deprimente. A Grazi conta também de traições que ela pegou dele, de desrespeito, às vezes que ele falava, então você vai embora daqui, e às vezes ele ia atrás arrependido, pedindo perdão, aí voltava e começava tudo de novo. Então, não foi uma relação muito saudável nesse sentido. Acabou que ela não conseguiu ter o filho que ela queria porque ele não quis. Tem até uma passagem no livro que pode até chegar a ser spoiler, mas ela chegou a engravidar e perdeu. E quando ela comentou com ele que estava grávida, ele não demonstrou felicidade, empolgação, nossa, tipo, nossa, vamos ter um nosso filho. Não, ele falou, se você quiser ter esse filho, por mim tudo bem. tipo, como se ela tivesse feito sozinha. Para quem acompanhou, o Charlie Brown tem memória afetiva positiva sobre a banda e vê que, na verdade, pelo olhar da Grazi, ele não foi nada daquilo. Parece que pega todas as expectativas de infância e adolescência e joga tudo fora. Mas depois que a gente é adulto, passa por muita coisa, vê muitas situações, a gente entende que nada mesmo é perfeito, nenhuma situação é 100% aceitável. E mesmo que ela tenha tentado, não estava no poder dela ali tirar ele das, fazer ele mudar, ele ter mais tolerância com as pessoas, não cabia a ela esse papel e ela tentou. Ela foi muito guerreira, ela foi até mais do que deveria ter sido, mas ela fez o que o coração dela achava que devia ser feito. Ela pode estar mentindo? Sim, com certeza, porque ela está relatando as coisas só pelo ponto de vista dela. A gente teria que ter o outro lado da história para saber, mas infelizmente já não está mais aqui entre nós. E muitos depoimentos também de amigos falavam que sim, que ele era difícil, que ele
era brigão. Tanto que esse apelido Chorão veio de antes da banda Charlie Brown ser formada. Ele já tinha esse conhecimento do meio dos amigos por conta disso, porque ele chorava, ele era muito reclamão. A Grazi até fala, nossa, a gente olhando de fora parece até que ele era um brutão, nada, ele era muito emotivo, ele chorava à toa, por isso o apelido. Ele só tinha pose de bad boy, mas não era nada, nada, nada. Parece que ele foi uma pessoa com a mente muito fraca. Ele não soube o que fazer com tanto sucesso, com tanto glamour. A Grazi mesma fala que tinha muita mulher em cima dele, muita. E às vezes ela ficava com ciúme sim, que é normal, né? Já pensou, você tem um namorado que é mundialmente, ou pelo menos nacionalmente famoso e muitas mulheres dando em cima, é normal você ter ciúmes, a não ser que você não tenha coração. Mas ela conseguia segurar a onda. Agora já quando era o contrário, não. Ele partia pra cima mesmo, ele batia, ele xingava, ele não tinha esse senso. E esse é um vídeo mais de desabafo que eu fiz, essa leitura, já acabei, deve ter umas 2 semanas, e aproveitei hoje justamente a data do falecimento do Chorão para postar esse vídeo. Se você escutava Charlie Brown na infância ou na adolescência, deixe aqui nos comentários qual era a sua música preferida. A minha, com certeza, é Não É Sério. E outra que eu gosto muito também é O Preço, que tem até no álbum do Acústico MTV do Charlie Brown. Aquele álbum eu escuto até hoje. Infelizmente é triste ver que as coisas não são como pensávamos, mas a realidade é assim mesmo, para tudo na vida. Então, se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, deixa o seu comentário. Um abraço, um beijo, um ótimo domingo para vocês. E voltamos à programação normal do canal. Até mais! Tchau!